Mas se calhar de forma a iniciar, eu queria te pedir este comentário. Nós tivemos, até porque estabelece uma espécie de paralelismo também conceptual com uma conversa que nós tivemos com o Nuno Lebreiro, que ele pronto, tem esta componente mais filosófica relativamente à abordagem de problema, e ele fala ele apresentou um conceito que é o conceito das trends, é o conceito da tendência, uma tendência que se segue quase neste registro filosófico. E a tendência que ele identifica é claramente esta ideia nietzschiana, onde ele diz que nós matamos Deus e somos o seu carrasco. Ou seja, esta ideia de niilismo e a tentativa de secularização da moral por parte de Kant. E nestas ideias foi criado um vácuo na sociedade ocidental porque se pensou que se conseguia dar uma alternativa a Deus com a utilização da ciência, por assim dizer. E ele, ele aponta que esta é uma ideia de tendência, uma tendência. O próprio Carl Jung aponta para esta ideia quase de início do materialismo exacerbado, quase a espécie do anticristo em psicanálise, da ideia de sombra, esta ideia invertida. Mas se isto é uma tendência, se calhar eu queria fazer este comentário relativamente a esta época de cientismo que nós estamos a viver, onde as pessoas migraram as suas questões de fé para o próprio pensamento do endeusamento da razão e a ideia dos nobres intérpretes, do cientista em vez do padre, do laboratório em vez do altar, e todas essas terminologias que o Dostoevsky também aponta brilhantemente na sua própria literatura, seguindo esta mesma tendência. Mas quer dizer, se isto é uma tendência filosófica, ou há um esforço, ou há uma agenda, ou há tipo alguma finalidade na mobilização desta tendência, seja ela de transhumanismo, seja ela de compartimentalização de consciência, migração deste ser humano mais biológico para um ser mais mecanicista, com inteligência artificial, todos esses adventos do tal Event Horizon. Porque no século, muito do epitáfio da morte de Deus nietzschiano pensou-se que tinha conhecido no século XX, com os totalitarismos estaduais, o hiperromantismo secular, parecia que tinha chegado a um culminar e que a partir daí viria algo mais. Mas nós vemos uma consolidação nesta morte do transcendente, nesta morte espiritual e neste enclausuramento material. Portanto, eu queria te pedir um comentário relativamente a isto, este desenvolvimento quase histórico deste pensamento, e depois, se eventualmente, que é a minha grande dúvida, se existe uma finalidade, uma mobilização, quase para tentar precipitar uma nova era, uma nova ordem mundial, também como se diz, ou se isto é algo espontâneo, uma emergência espontânea, desenvolvida quase uma espécie de éon de arquétipos, de imaginário coletivo, de pensamento do inconsciente coletivo do Jung, mitológico, ou o que seja. Queria-te pedir esse comentário e depois esta dúvida. O que é que tu achas, Carlos? Eu só tenho dúvidas neste tema, não tenho certeza absolutamente nenhumas. E algumas perplexidades, porque ainda não foi há muito tempo, 20 anos, em que a ciência ou a visão da ciência parecia seguir por outro sítio, por outro caminho. Ainda me lembro perfeitamente do que é que tratava o Boaventura Sousa Santos lá no seu instituto e de uma série de publicações que era quase um ataque à ciência. Por isso surpreende que isso tenha quase invertido e hoje a ciência é quase uma nova religião. Ainda estou a tentar assimilar todo o caminho que isto percorreu, porque não parecia ser esse o caminho, parecia ser precisamente o contrário, um obscurantismo clássico. E hoje a coisa deu a volta, continua a ser um obscurantismo, mas um obscurantismo que se está a criar através de uma transformação da ciência em religião. Ao mesmo tempo, como eu estou na ciência, não é? Oficialmente sou cientista, e comecei a fazer investigação no final do século passado, 98, 99, portanto em 22 anos, também vi as transformações, vi como tudo se transformou. E quando eu entrei numa altura, para mim, naquilo, hoje, retrospectivamente, vejo como época de grande liberdade, que hoje não existe. E ainda há pouco falámos da Agenda 2030, estavas a referir isso, e não sei se a maior parte das pessoas não sabe, mas hoje a ciência vive muito de projetos. Isto é um fenómeno recente. Ninguém consegue sobreviver hoje em ciência se não solicitar projetos, fazer projetos para ter dinheiro. Antigamente os currículos era atividade pedagógica, atividade científica. Onde é que deu aulas, já deu aulas, que artigos publicou. E agora tem uma terceira componente, que até é muito mais importante que as outras duas, que é a componente dos projetos. Qualquer candidatura a um lugar de professor, de assistente, exige um projeto de investigação. Isso é uma coisa muito recente, 5, 6 anos. Depois, quando vamos à página da RCT, para solicitar projetos, aconselham, não dizem que está limitado, aconselham, projetos devem cumprir os requisitos da Agenda 2030.
Ou seja, a ciência já não é ciência, é ideologia. Ninguém que queira seguir uma linha de investigação fora dessa agenda vai ter sucesso. Quem quiser seguir uma linha de investigação contra essa agenda, então está completamente desgraçado. Então, completamente. A preemibilidade, não é? É quase imediata em termos de... Ou seja, havia muito esta questão, agora aproveito para ressalvar esta pergunta, que havia muito esta ideia de que a sociologia, ou pelo menos as humanidades em particular, as soft science, por assim dizer, que tinham sido contaminadas mais facilmente, pronto, passa a expressão na perspectiva, claro, a minha perspectiva no sentido de contaminação, porque se calhar até pode ser um engrandecimento, mas de qualquer forma houve uma espécie de uma invasão perniciosa, a meu ver, por causa da consequência, desta ideia pós-estrutural, da tal ideia de desconstrucionismo, do Jacques Derrida, do conduzir à aporia, do logocentrismo, e as humanidades, por serem as tais ciências sociais, que até o Nassim Taleb critica muito porque são ciências sem grande falsificabilidade, e essas soft science, foi daí que surgiu até a ideia de levar a biologia para o espectro da sociologia, e foi aí que surgiu a queer theory, e sempre se falou de que as STEM, não é, as ciências exatas, que tinham sido um bocado poupadas deste pensamento, desta intrusão quase ideológica relativamente a isso, porque lá está, quer dizer, como é que eu posso entrar com engenharia, com ideologia na engenharia, por exemplo, se o objetivo é construir uma ponte, não interessa a própria terminologia do opressor e do oprimido, é contrassensual na ideia de eficiência de uma ponta do projeto a ser feito. E na ciência também se passou igual. Mas é importante, e por isso é que eu te faço esta questão, até que ponto é que a ideologia, tu tocaste no ponto naturalmente, até que ponto é que a ideologia consegue mesmo encaminhar o pensamento científico para onde quer, não é? Nós conhecemos no passado que se conseguia legitimar o fumar, legitimar essas coisas todas, vemos muito também frenesim dialético relativamente às questões de nutrição, mas até que ponto é que é eficaz, não é? Se as pessoas quiserem encaminhar, tipo, ideologia... A verdade é que conseguiu. As ciências naturais naturalmente resistiram pela própria natureza das ciências, em oposição às ciências sociais, mas hoje em dia a ideologia já contaminou todo o edifício científico, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer isso, por vários fenómenos, como por exemplo o aquecimento global. Independentemente da verdade ou do consenso por trás do aquecimento global, ninguém que ponha em causa qualquer pequeno pormenor hoje pode ter sucesso. Não tem por definição. Não consegue. E hoje, sem projetos e sem dinheiro, não se consegue fazer ciência. Portanto, as pessoas acabam por ser afastadas da academia, naturalmente, ou não conseguirem financiamento, ou não conseguirem renovações de contratos. Não há aquela liberdade que havia há 40 anos. A pessoa entrava na universidade, estava lá a vida toda, fazia o que queria, às vezes também sem escrutínio, que também era mau, mas dava uma imensa liberdade que hoje não existe. Portanto, até dessa forma foi a maneira o Estado conseguiu controlar a ciência e o ensino superior, por controlar o dinheiro. Controlando o dinheiro, conseguiu controlar. E chegou a um ponto que há 5, 6 anos, a última vez que eu vi, quando eu tinha um projeto, há 3 anos, estava lá, claramente, olhem para a Agenda 2030 e tentem seguir essas linhas de investigação. Implicitamente estava, se não seguirem, não conseguem nada. Portanto, foi dessa forma, penso que foi naturalmente que a ciência e a matemática que não é ciência, é a linguagem da ciência, matemática, física, mais dificilmente têm outras defesas contra a ideologização da ciência. Mas na parte do desenvolvimento, mais do que na investigação, por exemplo, investigação e desenvolvimento, o desenvolvimento está completamente dominado pela ideologia dominante, pelo discurso dominante. Mas, por exemplo, nessa ideia da Agenda 2030, que são os tais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Tem exatamente. Eles mobilizam a ciência para que áreas, ou pelo menos que disciplinas da ciência? Estou a pensar também filosoficamente na própria ideia de filosofia da ciência.
Quer dizer, eu tenho consciência de que a metodologia científica, a ideia de Popper, a ideia de falsibilidade, mesmo inspirada até na própria história do desenvolvimento do pensamento filosófico por trás da ciência, tudo isto são bases de conhecimento quando uma pessoa se está a iniciar na atividade científica, não é? Tem que estudar isto, é uma segurança. Mas quer dizer, há muitas pessoas, devido até à própria engrenagem pedagógica, que se encostam na ciência, mas que passam de uma espécie de proletariado científico num fenómeno ordinário de ciência, não são disruptivos ou transformadores, não é? Porque na filosofia da ciência foi cortado pela raiz isso. Também há esta ideia de altamente disruptivo, não é? Tipo, pode aparecer um Newton e de repente a dizer, olha, afinal não tem nada a ver por aí, é por aqui. Portanto, como é que se pode, com a ciência e com esta ideia de progresso, quer dizer, se nós estivermos aí para o sítio errado, o progresso é uma não questão, não é? Estamos a progredir na direção errada. Como é que se consegue fazer isso com a ciência? Como é que se consegue usar esta framework religiosa com a ciência? Em primeiro lugar, o Estado burocratizou a ciência. Ao burocratizar a ciência, quem é que vai chamar? Não são os cientistas de há 30, 40 anos, não é essa mentalidade, é outra mentalidade. Eu hoje, quando entro na universidade, eu não vejo poucos cientistas e muitos funcionários públicos. São pessoas que estão ali para entrar às 9, saírem às 5, para fazer relatórios, para gerir ciência. Hoje, um investigador, um professor assistente ou catedrático, faz mais administração de ciência do que investigação ou pedagogia. Perde dezenas de horas por mês a preencher relatórios, a propor projetos, a propor ditamentos de projetos, etc, etc. Porque e as regras de onde é que vieram? Foram começando a ser impostas pelo Estado e isso conduziu à burocratização da ciência. Ao burocratizar, afasta as pessoas que querem fazer ciência pela ciência. E foi atraindo outra classe de uma nova geração de cientistas, que eu não os vejo como cientistas, mas enfim. Ativistas? Sim, ativistas ou simples funcionários públicos. Há pessoas que estão lá simplesmente porque têm um trabalho. O trabalho não tem que se chatear muito, como se podiam estar noutro sítio qualquer, mas sem aquela vocação que se tinha há 30, 40, 50 anos, mesmo em Portugal, mesmo no técnico. Eu lembro de uma geração que já desapareceu do técnico, no Instituto Superior Técnico, e é completamente diferente a mentalidade, mesmo a abertura a outras disciplinas. É preciso dizer uma coisa, estamos a falar de História e Filosofia da Ciência, pelo que me contaram, até aos anos 70, as disciplinas básicas do primeiro ao segundo ano, tinham História e Filosofia da Ciência no técnico. E acho que é verdade, já estive a tentar confirmar, que não existe, agora, desde 1991. Já não está. Não há. Houve durante muito tempo, e houve alguém que não sei quando, não sei quem, não sei se foram várias pessoas, talvez vários departamentos que acharam que não era importante um engenheiro ter pelo menos um semestre de História e Filosofia da Ciência, e desapareceu. Fala-se hoje, pode regressar, ainda não confirmei, há quem esteja a tentar que regresse, e era fundamental que regressasse. Pois, assim, eu recordo uma vez que eu vi... Uma geração de engenheiros e cientistas que nunca tiveram noções básicas de filosofia da ciência. Pois. Porque eu agora até faço esta observação, porque eu recordo uma vez o Neil deGrasse Tyson, que até foi o anfitrião do Cosmos, não é? Herdou quase o legado de Carl Sagan. Ele uma vez teve uma tirada absolutamente ignorante em que ele disse que a ciência tinha vindo substituir a filosofia. Quase no sentido em que a filosofia era uma espécie de uma tentativa não empírica de consistência lógica verbal e tal, e depois quando a ciência apareceu deixou de ser necessário. E isso revela um bocado a ignorância disciplinar relativamente a pensamento complementar. Mas, por exemplo, a ciência... a metodologia científica, ok, é verdade que pode haver esta administração, esta espécie de funcionalismo público ou o que seja, mas quer dizer, tipo, esta sociedade hiper-especializada, não é? Tipo, criou esta ideia de esta é a minha especialidade, aquela é... quer dizer, a pedagogia está assim tão carenciada em inter-relações disciplinares, tipo, uma pessoa é solicitada uma especificidade tão grande ao ponto de se perder capacidade generalista de integrar... Não é ecletismo. Está. Eu não gosto de falar de exemplos pessoais, mas eu tive um caso em que uma solicitação, não sei se um projeto, se um lugar, em que o meu currículo foi criticado por tocar em demasiados tópicos. Portanto, foi um fator de... Já é contraproducente. Exatamente.
Isso é Portanto, isso há e está institucionalizado. A especialização é valorizada. E ao contrário, a multidisciplinaridade é penalizada. Ou seja, não só é valorizada a especialidade, como penalizam a vontade eclética de ter uma comparação uma coisa mais abrangente. Exatamente. Isabel, desculpa. Desculpa, agora voltando um bocadinho mais atrás, ao nível, já que estamos já que estás a dar um contexto mais pessoal, tu já presenciaste assim um clima de intimidação relativamente a quem tenha uma perspectiva um bocado contra a maré daquilo que são os supostos ou alegados consensos científicos nestes temas mais fraturantes e não só, seja as alterações climáticas ou Covid ou o que seja, ou coisas biológicas, porque eu recordo, o meu pai também é professor universitário, investigador, e eu lembrei-me agora a falar nesta questão do aquecimento global, que há uns anos houve uma palestra que foi organizada na Faculdade de Letras do Porto, sim, em que um dos convidados, que não me ocorre quem era, ia um bocado contra esta ideia de que a principal causa das alterações climáticas era o homem, que não era assim uma questão tão simples como é abordada atualmente, e na altura houve uma celeuma tão grande que fizeram protestos e tudo mais, até veio para a comunicação social, e eu, na altura, já sabia que lá fora que havia um bocado este clima intimidatório, mas foi um bocado um abrolhos porque comecei a perceber que também estava a entrar por cá. Tu já presenciaste episódios desse género? Conheces? Não, pessoalmente não, porque eu também tenho a sorte de estar num laboratório um pouco alternativo. Sempre navegou contra a corrente mesmo dentro do técnico. E estou num tema que é a inteligência artificial. Se eu estivesse na biologia ou outro tipo de área de investigação, talvez tivesse assistido. Mas como estou na área de inteligência artificial, talvez esteja um bocadinho imune a essas coisas. Okay. Ainda há alguma liberdade. Ela traz outros problemas que vão ter que ser discutidos mais tarde ou mais cedo. Estamos a adiar também outra, pois, sim, como nós fazemos sempre. Tinha muito interesse até de... Deixar andar sem... Exato, tenho interesse então de regressar um bocado a esta questão, aquela questão inicial que te fiz, que era de se eventualmente existe uma mobilidade, agora que tu acrescentaste que estás focado em inteligência artificial, existe uma, não sei, isto sou eu a perguntar, mas não estou a querer assumir com isto, estou mesmo a indagar para perceber, existe alguma agenda transhumanista? Uma agenda que queira, tipo, fazer uma espécie de upload mental, aquelas ideias todas de utilizar machine learning para otimizar aquelas visões quase de cyberpunk, essas visões todas. Existe isso na ciência, essa ideia de desenvolver uma máquina ultra inteligente que depois desenvolva todas as outras máquinas super inteligentes, essa ideia de conseguir dar consciência à máquina, singularidade, o tal Event Horizon. Há duas correntes. Há quem acredite que isso é possível e que até possa estar a trabalhar nesse sentido. Mas há outra corrente na inteligência artificial que não acredita nessa hipótese que é da inteligência artificial forte. Portanto, todas essas duas correntes convivem. Portanto, neste momento não acho que haja um grande projeto nesse sentido. Ainda no outro dia estava a ler isso. Uma das investigadoras mais importantes da inteligência artificial, estava a ler uma entrevista que ela deu, Melanie Mitchell, que ela é da opinião que não vamos ter um perigo existencial da inteligência artificial. O perigo existencial da inteligência artificial é essa inteligência artificial fortíssima, que ganha consciência, um bocadinho aquele cenário de ficção científica. O que ela diz que é preciso ter cuidado, que é os pequenos perigos do cotidiano da inteligência artificial. E que não estamos a acompanhar, nem em termos de legislação, nem em termos de atenção, os avanços da inteligência artificial. E quais seriam nesse Eu acho que as duas coisas convivem, portanto, evitam-se, contrapõem-se um pouco os dois conceitos. Portanto, não acho que haja um grande projeto nesse sentido. E quais seriam esses perigos de cotidiano? Estamos a falar dessa tal ideia já consensual de eliminação de emprego. Da responsabilidade, por exemplo, qual é a responsabilidade de um acidente de um carro autónomo, uma escolha, um diagnóstico médico por inteligência artificial, se começa a falar agora, quem será responsável por um mau diagnóstico, todos esses tipos de questões estamos a tentar adiar, tirar por baixo do tapete,
sem querer pensar nelas, olham só para o admirável mundo novo que aí vem, e esquecendo-nos depois que quem é responsável por aquilo tudo. Pois, exato. Nós verificámos isso, por exemplo, tentando estabelecer uma correlação aqui ao que aconteceu mais ou menos com os espaços de redes sociais, mais concretamente o Facebook tem mais anos, ou pelo menos foi o primeiro que depois conheceu as ramificações em iniciativas iguais ou semelhantes. Nós verificamos hoje em dia que o Facebook tem uma natureza editorial não manifestada, existencialmente, em que tem claramente interesse em censurar uma das partes que não está em concordância ou convergência ideológica e tem essa natureza editorial, ou seja, o desenvolvimento, pelo menos da internet e desses próprios espaços, não foi acompanhada da legislação correta para depreender toda essa fenomenologia que poderia ser consequente de tal liberdade, não é? E de acesso à comunicação e de informação. Mas na inteligência artificial, fazendo esta colação, e até podemos comentar mais do assunto do Facebook, concretamente, também é interessante, mas a inteligência artificial não te dá um crescimento ainda mais exponencial em termos de aprendizagem. Não é isso que, por exemplo, uma grande parte da ameaça existencial que se pensava é que demoramos muito tempo a regulamentar coisas, não é? O próprio Elon Musk, quando vai àquele episódio do Joe Rogan, ele diz que demoramos tanto tempo a pôr os cintos de segurança nos carros, e este time framework é completamente irrelevante para a inteligência artificial, que aquilo é tão rápido e tão exponencial que não há tempo, se não for antecipado, não haverá tempo para acompanhar. E não é nesse sentido que... como é que se consegue desviar um diálogo público tão investido numa polarização e num tribalismo tão antropológico, não é? Tipo, para uma coisa tão disruptiva como essa ideia de inteligência artificial? Já falando com quem trabalha em inteligência artificial, só que chegamos ao problema que falámos há pouco, é que muita gente neste momento está a trabalhar em inteligência artificial, já tem aquela mentalidade religiosa sobre a ciência, e já é um bocadinho difícil falar com elas. Portanto, é procurar alguém, ou procurar as pessoas que ainda têm uma concepção clássica da ciência e que estejam a trabalhar em inteligência artificial, como é o caso, pelo menos, que eu interpreto as palavras da Melanie Mitchell, que eu conheço há muito tempo, li artigos dela, e, por exemplo, é uma pessoa que também parece-me bastante razoável e que já trabalha há muitos anos em inteligência artificial, portanto, é de outra geração, não sei que idade é que ela terá, talvez 60, 70 anos, é de outra geração e que deveria... O que aconteceu aqui? Correndo contra o tempo, removemos Estava com limite de tempo. E é falar com essas pessoas e é pôr essas pessoas na discussão pública, não apenas burocratas, nem burocratas da ciência, porque muitos cientistas hoje não são mais do que burocratas da ciência. Estou a perceber, mas como é que se tira, por exemplo, a componente esotérica que neste momento, ou seja... outra vez, onde é que nós desviámos, ou pelo menos atalhámos para essa compreensão religiosa da ciência? Começa, por exemplo, com a ficção científica, na ideia do H.G. Wells, a ideia de até maior Liana, Admirável Mundo Novo do Huxley. Não sei se eventualmente começa de uma forma de ficção e de uma espécie de romantizar a ciência. Por exemplo, conhece o Feridun Esfandiari, que até mudou o nome dele para FM 2030? Que é tipo, que até escreveu um livro que era Are You a Transhuman? E o gajo tinha basicamente um inquérito onde as pessoas respondiam tipo se relacionavam-se muito com família, se não, ou seja, que era tipo quase uma espécie de recrutamento para este pensamento transhumanista, daí ele ter mudado para um nome alfanumérico precisamente para enfatizar a causa, porque de facto tipo aquilo que esta tal ideia de obscurantismo que tu falas, que é como é que não pode acontecer mesmo isto à ciência, tipo, senão isto é não digo que seja queirosiano, mas é trágico, quer dizer, com a ciência mata-se a própria ciência ou a própria metodologia, não é? Tipo, isto é completamente invertido, ou seja, como é que nós conseguimos fazer regressar a ideia de falsificabilidade? Por exemplo, agora diz consenso científico em vez de revisão de pares, não é? Tipo, já as próprias terminologias estão assim a mudar. Como é que se retira este esoterismo, tipo, na tua ótica, até mesmo com base nos artigos que tu escreveste, que eu também li, um pouco por aí, tipo, nesta ideia de culpa, não é? Que tu falas, há um artigo em particular que falas desta culpa e da vergonha, desses sentimentos, quer dizer, qual é o teu comentário, assim, mais apreciativo relativamente a isto que está a acontecer? Eu só posso dizer, o que eu acho é só com a filosofia. Só... pondo outra vez a filosofia dentro da ciência, em termos práticos, currículos com filosofia da ciência.
Onde agora nos tempos práticos, sempre se estivesse a propor algumas políticas para o ensino superior, na minha opinião, era voltar a pôr a filosofia da ciência, a história da ciência nos currículos de engenharia, pelo menos nas universidades, já não digo nos politécnicos, porque esse é outro problema. No fundo, o que acontece também, o que aconteceu pelo menos em Portugal, é que nós tínhamos os politécnicos que tinham uma função e as universidades tinham outra. Portanto, na universidade esperava-se uma maior multidisciplinaridade, maior pensamento filosófico, mesmo dentro das engenharias, e hoje não há diferenças nenhumas entre o que se aprende numa universidade e o que se aprende num politécnico. Numa engenharia informática de um politécnico de uma universidade, não há praticamente nenhumas diferenças. Porque os politécnicos quiseram ser universidades, as universidades aceitaram rebaixar-se a politécnicos, e temos apenas, neste momento, são escolas técnicas. E enquanto não pusermos nessas escolas técnicas outra vez o pensamento filosófico, dúvida filosófica, a reflexão histórica, vamos continuar no mesmo caminho e piorando, pelo menos é a minha opinião. Sim, mas há interesse, por exemplo, isso é consequente ou deriva de uma intencionalidade seja ela lobbyista ou que venha de cima para baixo, há interesse em que as pessoas não reflitam, pelo menos filosoficamente, ou pelo menos, ou seja, de fazer... Eu digo estas limitações, não é, que são causadas, são espontâneas, se há uma espécie de espontaneidade ou se há um lobby tipo, que está por trás nesta mobilização. Tipo... A ciência há desleixos, principalmente, porque na verdade na parte da engenharia das ciências nunca foi muito politizada. Pelo menos é a ideia que eu tenho quando comecei a entrar nisto. Claro, comecei a entrar noutro nível, começo a ver que as coisas são politizadas, mas é ao nível mais partidário. Porque quando entramos hoje num conceito científico, ao fim de 2 ou 3 reuniões, começamos a perceber de que partido são, e que são todos do mesmo partido, e que grupos é que são de um partido, que grupos é que são de outro. Portanto, essa politização sempre houve, mesmo nas universidades mais técnicas. Mas essa ideologia, essa coisa mais profunda de ter uma agenda, nunca foi visível, pelo menos nas universidades de engenharia às quais eu estive ligado. Portanto, eu acho que nesse caso é mais de leixo, é mais deixar andar, é mais uma bola de neve, perde-se um bocadinho um conhecimento, perde-se um bocadinho essa perspectiva filosófica e de dúvida. A nova geração é ensinada dessa forma e depois vai ensinar dessa forma e as coisas vão piorando. Até que apareça uma reação, que às vezes as gerações também... Agora o problema com a barriga, no fundo. Diz. O Abel estava a dizer que era empurrar. Estava a dizer que é empurrar o problema com a barriga. Acham que... Sim, depois não pode esperar que uma geração tenha sido ensinada nesses termos que mude. Se bem que as gerações também às vezes têm aquela parte da reação e da revolta e de um regresso ao passado, e é um pouco cíclico também. E essa é a única esperança que nós temos, é essa. Pois, haver essa espécie de dialética. Pois. Mas, por exemplo, então, além das leis, pode-se acrescentar, por exemplo, algum fracasso na roupagem pedagógica? Ou seja, qual é a epistemologia de um cientista hoje em dia? Tipo, se ele é semelhante, por exemplo, a outra qualquer disciplina, mesmo na área de humanidades, de marrar para debitar e depois tipo, até eventualmente esquecer. Quer dizer, porque houve muito também, eu em parte também acho que isto deve ser algum tipo de consequência que fez isto, que é, começou-se a desconstruir uma potencial natureza conciliatória entre a religião e a ciência, que era algo que, pronto, em termos medievais ainda estavam minimamente consensuais e depois tivemos aquele momento disruptivo do iluminismo, em que, de facto, começou até apelidou essa própria idade das trevas e quis criar mesmo essa cisão e quase um repúdio religioso, e eu lembro-me perfeitamente quando eu estava a crescer, pelo menos agora remontando aqui à minha geração e à geração do Abel, de que o ateísmo estava em voga, uma espécie quase de neo-ateísmo em que tínhamos o Richard Dawkins, tínhamos o Christopher Hitchens e tínhamos assim o Sam Harris, tínhamos estas pessoas que vinham da ciência com o propósito, ou pelo menos não é, naturalmente que isto era o que os publicitava, ou pelo menos aquilo que era propagandeado, mas com a vontade de ser altamente ácidos com o pensamento religioso, quase como se temos que transcender, temos que sair deste problema. Portanto, em termos de epistemologia, de valores, de moral, o que é que a ciência diz, saiam daí, mas o que é que oferece? Não é? Tipo... Isso foi um conflito americano. Depois, claro, nós temos a mania de importar tudo. Exato. É um conflito que não tem muito sentido na Europa. Entre criacionistas e darwinistas
é uma guerra estúpida Pois. que nós devemos importar, se não tem sentido nenhum, nem historicamente tem sentido. Eu, por acaso, recentemente escrevi um artigo sobre darwinismo, nem sequer gosto de usar a palavra darwinismo, sobre o evolucionismo. Darwinismo, sim. O evolucionismo é que é mais complicado. Historicamente, nunca houve um conflito nem sequer entre a Igreja e o darwinismo. Naturalmente que havia ali pelo menos os 3 dogmas que o darwinismo mexeu nisso e segundo a Igreja não podia. Mas temos exemplos no século XIX, já de jesuítas, a fazer investigação de biologia darwinista, enquanto biólogos ateístas que se opuseram ferozmente às ideias de Darwin. Até esta visão binária, de um lado a religião, do outro lado o darwinismo, foi uma coisa criada não sei quando nos Estados Unidos, lá nos estados centrais dos Estados Unidos, não percebo muito bem como é que aquilo chegou àquele ponto, mas que na Europa não tem sentido nenhum importar essa guerra. Pois, mas até na altura nós tivemos muito. Eu também li esse artigo que era do Dalton, né? Tipo o fervor eugenicista, que até caracterizou muito daquela altura, de fazer essa otimização quase do survival of the fittest. Mas e nesta questão de moral, ou pelo menos nesta. Quer dizer, em termos de propriedade, já falámos sobre as falências pedagógicas, até a própria administração pública, ou pelo menos a caracterização, o comportamento de administrador relativamente, e gestão da ciência, mas como é que tu verificas, tipo, neste mundo atual de hiperbolização, não é? De hipérbole científica, onde é que uma pessoa vai buscar os seus valores ou os princípios das suas atitudes? De uma forma generalista, onde é que achas que as pessoas que se dizem ateias estão a retirar estes valores? É um contrato cultural? São costumes que basicamente se fazem valores e as pessoas não pensam ou simplesmente são circunstanciais e agem? Não sei. Também não sei se uma pessoa que se diz ateia se pensou muito bem no que está a dizer. Pois. Ateísmo que é quase uma contradição em termos. Não sei dizer. Eu próprio também não tenho convicções religiosas, não tenho crenças religiosas. Ateísmo pressupõe uma certeza, quase. Não é? Exatamente. Me faz-me um pouco confusão. Eu acho que o próprio essas pessoas dizerem ateístas revela logo ali uma confusão, uma grande confusão mental. Uma prepotência. Portanto, eu não sei. Portanto, se calhar nem são ateístas, terão os seus valores, podem ter ideais, e muitos foram buscar os valores à religião, naturalmente, foram educados. Nem sabem. Nós somos todos, como portugueses, somos todos católicos, culturalmente católicos. Naturalmente, exceto algumas minorias, têm tido outra educação, mas nós, crentes ou não crentes, somos todos católicos, somos todos cristãos, tivemos todos uma educação, uma cultura cristã. Nós estamos rodeados por uma cultura cristã, que é a nossa própria cultura. Portanto, esses valores não desaparecem de um momento para o outro. E os próprios valores. Há um livro muito interessante que é de uma... Não sei se eu tenho aqui, deixa-me só lá para dentro. Que é de um... Não, já não tenho. Que é o Sagrado e o Profano. Mircea Eliade. Esse nome é estranho, esse nome. Sagrado e o Profano. E que ele defende no final do livro, depois de fazer uma abordagem histórica do espaço sagrado e do espaço profano, que, no fundo, por muito que pensemos viver num mundo profano, continuamos, no nosso íntimo, a viver num mundo sagrado. E, apesar de tentamos profanar todos os espaços, tanto o espaço como o tempo, depois há certas atitudes e certas formas de estar que revelam que lá, no fundo, continuamos a perseguir uma certa ideia de sagrado. Porque precisamos dessa ideia de sagrado. Pois. Para conseguir viver, para conseguir lidar com todos os demónios da existência. Exatamente. Precisamente temos que lidar com a morte. E, aliás, qualquer ritual da morte que toda a gente participa é um ritual sagrado. Claro. Ninguém, por muito que se ateu que se diga, abandona os seus mortos na praia. Ninguém. Não, lá está, a experiência com o finito dá aquela componente misteriosa, não é? Que fecha esse perímetro da matéria e passa para a ideia do espírito, não é? A ideia transcendente. Mas
Por exemplo, agora também introduzindo um bocadinho este elemento de psicanálise, ou este elemento de zeitgeist, estado de espírito da época, a ideia de arquétipos, também para buscar um bocado de mitologia, de imaginário coletivo. O Carl Jung tinha esta ideia de divisão do tempo em éons, que fazia um paralelismo também com o próprio pensamento dos gnósticos. E tinha esta ideia de que nós estávamos a concluir a tal idade de peixe, que é a idade associada ao Cristo, ao cristianismo, né? Peixe por causa da forte analogia bíblica, e estaríamos a ser introduzidos a um éon de aquário, que era o éon que é dado, o éon do materialismo, esta ideia psicanalítica da sombra de Cristo, que é aquela ideia de que uma árvore só cresce até ao céu se as raízes forem até ao inferno. Numa ideia de materialismo exacerbado. Curiosamente, o hinduísmo também tem um paralelismo semelhante, que é o Kali Yuga, que é o momento em que de revolta face ao Dharma, na ideia de materialismo. Neste comentário, em termos tipo até mitológicos ou de imaginário coletivo, até que ponto é que, e também numa grande questão que tu falaste relativamente aos dogmas e ao próprio pensamento, queria introduzir esta ideia de determinismo e de livre-arbítrio também relativamente a isto. Até que ponto é que isto não é determinístico, ou até que ponto é o livre-arbítrio na condução de homens que nos está a fazer caminhar para esta idade de matéria, tipo, ou seja, a ciência poderá atraiçoar-nos deterministicamente no sentido de alegórico, de culminar do pecado capital, não é? Tipo, quase por aí, tipo fetichismo tecnológico, científico, se nos vai conduzir deterministicamente à nossa falência e ao nosso problema ingratecido de extinção, ou se nós temos o livre-arbítrio e somos nós que arbitrariamente estamos a conduzir-nos para esse momento. Ou seja, a essência pecaminosa do ser humano, se é algo determinada, porque saímos de Éden, fomos expulsos de lá, ou somos nós que, em termos de, na nosso livre-arbítrio de não querer ser autómatos, né, estamos a caminhar para este excessivo materialismo, quase uma revolta de termos... Isso é complicado, porque isso foi exatamente o problema do livre-arbítrio, que é um problema irresolúvel. E já grandes pensadores defenderam uma ideia, outros defenderam outra, e curiosamente, eu acho, a minha opinião é que o catolicismo que nos deu foi precisamente o pelo menos uma ilusão de livre-arbítrio. Pelo menos eu posso estar enganado nessa análise do que é o cristianismo, não o catolicismo. Por isso, o cristianismo nos deu foi precisamente a ilusão de livre-arbítrio. Portanto, nós vivemos com essa ilusão de livre-arbítrio. Agora, naturalmente que isso também mexe com a questão do mito da criação. Pensando agora no assunto, temos o caso do conhecimento. O conhecimento é pecado, o perigo do conhecimento. Não sei se era isso que também gostavas de referir. Esses mitos estão, não é só sobre o mito adâmico, não é? Temos desde a caixa de Pandora que temos uma série de mitos da criação em que o conhecimento é perigoso. E o conhecimento de facto é perigoso. E nós tivemos uma fase muito recente, ainda alguns de nós se lembram, pelo menos eu ainda me lembro vagamente, porque assisti à queda do Muro de Berlim, em que houve, quando foi o divórcio dos cidadãos com a ciência, foi quando lançaram as primeiras bombas atómicas, e depois de uma idade de ouro da engenharia, isso estabeleceu um divórcio, um medo da ciência, porque as pessoas descobriram que a engenharia, a ciência, a tecnologia tinha a capacidade de criar instrumentos de autodestruição. E vivemos umas décadas aterrorizados com isso. Não sei se vamos agora ler, nós vamos esquecendo disso, mas o medo que nós vemos hoje da pandemia estava nos anos 50, nos anos 60 nos Estados Unidos. Construíam bunkers com medo da guerra atómica, e se calhar com alguma razão, e realmente hoje também esteve a minutos de acontecer, se calhar, pelo menos na crise dos mísseis de Cuba. Curiosamente, isto se inverteu-se, e hoje a tecnologia é a oitava maravilha. Hoje conseguimos ver e podemos, talvez fosse um pouco exagerada essa reação à engenharia técnica que houve nos anos 50, mas este deslumbramento com a técnica também é uma prejuízo, porque nos impede de ver os perigos, não os perigos imaginários, mas os perigos reais. E eu vejo na técnica, nas chamadas novas tecnologias, um perigo imenso, que eu também já tentei
pensar sobre isso num artigo, que é o período da vigilância distribuída, que já está acontecendo em alguns países, em que já não precisa, já não é preciso um Estado vigiar-nos, nós vigiamos uns aos outros. Não sei se isto alguma vez poderá ser revertido, mas neste momento nós estamos a vigiar-nos uns aos outros. E a sociedade continua a acreditar piamente nas grandes virtudes da tecnologia. A coisa não será tão má como pintavam a ameaça nuclear, mas é estranho estas oscilações de humor sociais que eu nem acredito que sejam manipuladas, não podem ser manipuladas. Isto é demasiado global, é um fenómeno emergente que é inexplicável. Quer dizer, na parte da reação às bombas atómicas acho que se percebe. Acho que se percebe como é que emergiu o medo. Mas podia-se trabalhar com esse medo em termos de engenharia social? Nós sabemos que o século XX também ficou profundamente marcado com aquele pensamento do Bernays de estabelecer uma relação libidinosa com o transformar o cidadão em consumidor. Por exemplo, pode-se, para efeitos de engenharia social, utilizar este tipo de ameaças existenciais? Ou seja, nós vemos que o Covid também é um bocado instrumentalizado no sentido de ir ao infinitamente pequeno, dar esta invisibilidade, não é? E, quer dizer, pode-se mobilizar muita coisa socialmente. Nos Estados Unidos, das páginas mais negras da democracia americana, aconteceu nessa época, nos anos 50 e 60. Pois. Fizeram-se precisões completamente inaceitáveis aquilo que se dizia uma sociedade aberta nos Estados Unidos. Foi um exemplo em termos, com todos os seus defeitos, que sempre teve muitos, mas sempre esteve à frente. Os Estados Unidos, todo o mundo anglo-saxónico, democracia e liberdade, sempre esteve à frente. Sempre foi farol. E foi uma das épocas mais negras, na altura, explorou precisamente esse medo. Portanto, e nós devíamos olhar muito com atenção para esses anos, para tentar perceber também o que é que se está a passar hoje e o que é que se pode vir a passar na exploração do medo. Pois, lá está, porque lá, nesses anos que foram tão negros, estamos a falar de anos onde se reforçou precisamente um posicionamento ontológico de nós e eles, onde os eles eram claramente os comunistas. A ideia dos soviéticos, a perseguição partia muito deste pressuposto, porque depois também havia polarização na própria sociedade, tínhamos máfia italiana e tivemos esse tipo de problemas e a criminalidade devido à interculturalidade que havia. Mas havia essa presença ontológica do nós e do eles, quem está fora e quem está dentro, quase para percebermos bem essa definição. E nós estamos a verificar um vocabulário, uma roupagem muito semelhante àquela que está a ser adotada nas sociedades relativamente a isto, a própria ideia de negacionista, de perigo ou de perigosidade que ele representa, na ideia securatista, quer dizer, uma pessoa, se eventualmente não concordar, não é simplesmente uma pessoa divergente, é uma pessoa de uma ameaça que ameaça a saúde pública. Tipo, a caracterização que é feita é realmente muito forte, porque justifica a coação que nem parece ideológica, não é? Eu imagino que muitas pessoas nem é de género, discordas de mim ideologicamente, como seria nessa altura do comunismo. Tipo, és uma ameaça porque és comunista, mas és uma ameaça porque não respeitas esta doença universal, exatamente, és um perigo à saúde pública, de se disfarçar assim. E é aí que eu, mais uma vez, reforço esta ideia de isto usa-se com o alibi da ciência, ou seja, esta tirania vem um pouco com o alibi científico, que todas as religiões sempre conseguiram mobilizar o consciente ou o imaginário coletivo desta forma, porque tinham uma coação forte até em momentos como o inferno, não é? Podiam-se utilizar o inferno para conseguir mobilizar aquilo que se queria, mas vemos a ciência poderosíssima, inquestionável em termos de... Inquestionável, quer dizer, muita gente questiona, mas pelo menos é silenciada, não é? Ou refutada. Mas é uma caricatura da ciência, não é ciência, é uma caricatura da ciência. Aquilo que se diz hoje muito em dia, temos de seguir a ciência. A ciência não vai a lado nenhum, a ciência não é um farol. Não temos de seguir a ciência pode nos ajudar a tomar decisões, o método científico, algumas experiências podem ajudar a tomar decisões, mas não é um chefe que tínhamos que seguir para algum lado, nem que seja até ao abismo, como está a acontecer. Portanto, é uma caricatura da ciência. Eu estou pasmado com o que aconteceu, mas claro, pensando um bocadinho naquilo que tenho vivido nos últimos 20 anos, não é assim tão surpreendente. Talvez não foi um plano, ninguém sabia que íamos chegar a este ponto, ter
uma epidemia, mas não é surpreendente. Não é surpreendente vendo o caminho das instituições científicas nos últimos 20 anos. E o que hoje temos é uma caricatura, eu chamo-lhe uma caricatura da ciência. Mas entrando aqui um bocado num cenário especulativo relativamente à intencionalidade que possa estar por trás, ok, uma caricatura da ciência, e nós sabemos que a própria ciência, como tu também disseste, há aquela própria ideia de que aquela ideia metafórica que Galileu apresentou ao telescópio, e eles dizem, não quero isso para nada, o telescópio a ver estrelas, tipo, ele diz, mas espera aí que também dá para ver os barcos ao longe, quase tipo de fazer, e eles, então pronto, assim já tem utilidade, já tem finalidade, ou seja, de incluir o desenvolvimento do pensamento científico a esta espécie de território bélico, não é? Sempre porque é um instrumento de poder utilizado pelas sociedades. Portanto, sempre houve essa relação. Mas esta caricatura científica que tu agora apontas, e bem, naturalmente, quer dizer, até que ponto é que no território especulativo é que isto é consequente de diferentes processos e de uma complexidade realmente inacessível? Ou seja, eu lembro-me de ter visto a entrevista do Edward Snowden, em que ele fala um bocado dessa ideia securatista e da ideia de quase de controlo, em que ele era tipo keymaster de muitas infraestruturas, e ele mesmo no 11 de setembro diz que houve ali essa complexidade quase humana, no sentido em que a NSA não comunicou com a CIA e isso consequentemente levou à permissividade do 11 de setembro, que foi tipo aquelas rivalidades e aquela espécie de quesílias que são coisas muito humanas e que são tipo zero mecanicistas, em termos da máquina não cria essas complicidades e animosidades. Mas isto é o fenómeno dessa tal complexidade toda que espontaneamente emerge assim, ou então, mesmo ainda nesta posição especulativa, se pode existir alguma espécie de instituição quase supranacional, ou fazer esta agenda toda que tem estas coisas mais ou menos controladas pelos recursos, com dinheiro, e depois tipo, conhece este fenómeno de dialética hegeliana, conhece este fenómeno humano, da forma como eles reagem aos incentivos, às false flags, estas ideias todas. Não digo necessariamente que tenham outro tipo de conhecimento, quase um conhecimento esotérico, mas dentro destas duas possibilidades, porque quer dizer, esta pandemia e tal, bem da China, né? Começa logo ali, tipo, a cheirar um bocado mal na ideia de ou é laboratório, ou é o mercado, ou é não sei o quê, tipo, achas que é possível agarrar, tipo, mandar assim incentivos para fazer efeitos bola-neve? Bem, tendo gente com tanto dinheiro e tanto poder, não precisa ser muita gente, basta um maluco, não é? Basta o Bill Gates querer, com o dinheiro e com a influência que ele tem, consegue influenciar uma série de pessoas, mas se há alguma instituição por trás de tudo, não sei responder, nem me atrevo a ir por aí. Vou mais, pelo menos, sendo um fenómeno emergente, um fenómeno cultural, tem a ver com o andamento cultural anterior a este, até chegarmos aqui. Então, agora não me atrevo a dizer que há alguma instituição, alguma rede de interesses por trás que tenha conduzido esta situação. Até porque, se formos ver as coisas, é quase o que eu digo, a situação também pode ter sido já feita há muito tempo. Mas tendo em conta a nossa evolução cultural, não é surpreendente que tenhamos chegado a este ponto. Eu pergunto porque, naturalmente que é especulativa, seria sempre, e é até uma pergunta injusta para ti, no sentido em que teria que te levar a uma precipitação, não é? Porque era especulativo, mas eu pergunto isto porque eu tenho vindo fazer muitas vezes este pensamento de que dentro da minha realidade observável, eu verifico que o cotidiano humano, pelo menos das pessoas à minha volta e daquelas que eu conheço, é bastante repetitivo, no sentido de as pessoas têm empréstimos para pagar, as pessoas querem objetivos naquela narrativa consensual de conseguir providenciar para a família, de levá-los a boas escolas, mesmo depois tipo em diálogo, claro, conheço pessoas que falam de ideias, mas a maior parte delas falam de pessoas, são quesílias tipo de profissionais, às vezes, coisinhas pessoais, a Sandra olhou-me mal e depois eu fiz... São coisinhas, ou seja, os cotidianos são assim. E depois quando eu verifico, isto é o meu observável, é o meu verificável, não é? Tipo quase num pensamento a priorístico dedutivo ou de indução científica, isto é o que eu observo. E depois quando eu vou verificar os megafones, né, naturalmente da comunicação social, os grandes agentes, os grandes dinamizadores e disruptivos, eu vejo um pensamento totalmente progressista, antagónico até
àquilo que eu verifico. Quer dizer, eu vou depois ao macro e vejo, és homem, mas queres ser mulher? Não há problema, muda-se já isso. Mas tipo, o pênis incomoda, tira isso também, não há problema nenhum. Queres um pronome só para ti? Pronto, arranja-se também. Quer dizer, vejo tipo um progresso completamente de qual é uma vontade teórica, tipo e não verifico isso, não verifico as pessoas com essas lutas ou com esses struggles abstratos. Portanto, e é neste sentido de progresso ou progressista que eu desconfio que tem que haver um causador, tem que haver uma causalidade. Tipo, em termos de emergência espontânea, se nós formos a verificar, é o conservadorismo que seria solicitado por causa destes hábitos de estabilidade. As pessoas iriam querer reprimir os disruptivos, iriam querer reprimir quem tentasse polarizar esta estabilidade ou este status quo, não é? Porque eu, fundamentalmente, tenho empréstimos para pagar. Não quero que me mudem a sociedade toda quando eu estou aqui agarrado a ter que pagar este dinheiro. E é um bocado nessa lógica de movimentar essa situação toda. Que te pergunto também para comentar a tua opinião relativamente a isto. Agora estava aqui a voltar um bocadinho atrás. A ciência precisa de muito dinheiro neste momento. Não é, também é um fenómeno recente. Os grandes projetos científicos movem milhões e milhões e milhões. Para perceber se há algum condicionamento, temos que ver quem é que está a financiar a ciência. Não faço a mínima ideia. Naturalmente, os Estados, através dos impostos, estão a financiar a ciência. Mas de onde é que vem o financiamento privado? Quem manda na ciência neste momento é quem está a financiar a ciência. Tanto da parte dos Estados, que definem as agendas, como do financiamento privado. Portanto, qualquer pessoa que tente perceber porque é que se a ciência está a ser condicionada, tem que olhar para o financiamento da ciência. Porque a ciência já não se faz com papel e caneta, como há 100 anos. E esse é precisamente o problema. E quem quer fazer ciência com papel e caneta pode fazer, a matemática não precisa muito mais, é afastada, porque não faz falta. Porque a ciência básica está a desaparecer. O que interessa é a ciência que conduz ao desenvolvimento, investigação e desenvolvimento. Portanto, naquele ponto de manipulação, de alguma coisa por trás que esteja a manipular-nos neste sentido de endeusamento da ciência, temos que olhar para o financiamento. E agora eu não sei responder. Sei que há financiamento do Estado, há quem diga que o financiamento da ciência está, em grande parte, vem de 5 ou 6 pessoas, com muito dinheiro e com muito poder, mas eu não tenho dados suficientes para tirar qualquer conclusão em relação a isso. Depois estavas a referir outra questão, que agora já não lembro, porque eu também estava distraído. Não estava distraído, estava a ouvir, mas estava a pensar ao mesmo tempo nesta questão do que está por trás de tudo. Sim, quem é que poderá estar a manipular, mas não sei. Tenho muita... Eu evito muito tirar conclusões que... Exatamente, sobre uma organização central, sobre uma manipulação central. Mas por isso é que evito, mas o ambiente é este. As pessoas vão para as faculdades e aprendem isto. O miúdo de 18 anos vai para uma faculdade, é o que aprende lá. Mas agora, como é que chegou a isso é que eu não sei. Por exemplo, para esta situação do Covid em particular, naturalmente que isto está tão polemizado que realmente até é um bocado custoso ou penoso perguntar sobre isto, mas nessa situação do Covid, quer dizer, nós já vimos as maiores barbaridades em questões quase metodológicas e isto acho que é evidente para toda a gente que isto foi politizado. Tipo, acho que até... E eu até acho engraçado que esta é a desconfiança relativamente à própria terminologia à volta do Covid, mesmo para quem se diz completamente convicto ou que está mesmo enclausurado em medo. É engraçado que eu tenho reparado sempre que existe sempre layers, não é? Tipo de desconfiança. Quer dizer, se tu não desconfias que foi feito num laboratório ou se foi no mercado com um caldo de morcego ou de pangolim ou o que seja, se não desconfiares disso, depois tens a situação dos PCRs, tens as situações de como é que se está a determinar essas coisas todas. Se não for disso, depois tens a situação das vacinas, que foram feitas em tempo recorde, quase miraculoso. Quer dizer, tudo... E o que eu tenho vindo a verificar é que a certa altura toda a gente diverge, a certa altura, ou podemos divergir logo na do laboratório, ou podemos divergir logo na intencionalidade, ou podemos divergir na situação da vacina. Agora, naturalmente deve haver os seus apóstolos, os acólitos que tipo... é absolutamente indubitável para eles tudo o que lhes é dito, mas eu não acho que as coisas estejam assim, porque isto está polemizado a este ponto de cada um pensar que tem a sua própria opinião.
não é? Tipo, dentro desta ideia, mesmo que vem do uníssono da televisão, mas esta situação agora também regressando, que isto já estava a ser um desafogo meu, mas a situação do Covid, quer dizer, isto tem fundamentação, tipo, tem uma fundamentação forte, por exemplo, ou está dependente de que as pessoas efetivamente sejam bloqueadas, quase tornar a situação labiríntica para não haver aqui muita gente para discutir, ou tem mesmo uma fundamentação difícil ou hermética? O que tem sido bloqueado nem sequer é a opinião, porque eu até percebo que se critique, toda a gente tem uma opinião sobre a epidemia, toda a gente tem opinião sobre isto, o que está a ser bloqueado é a dúvida, é proibido duvidar. É. E a dúvida é a base da ciência. Alguém que duvide, ponha a dúvida, eu não sei, mas eu ponho a dúvida sobre a utilidade de testes PCR para tal. É logo cancelada essa pessoa. Não é discutida, não é explicada, é logo atacada. Quem puser a dúvida sobre a metodologia de testar massivamente e aleatoriamente toda a gente numa situação em que temos baixa prevalência da doença, e que puserem isso em causa, é logo atacada. Portanto, não é sequer opinião, é a própria dúvida. Duvidar é proibido. Porquê é que se extremaram estas posições em relação aqui ao vírus? Não faço ideia. Agora, tudo isto de duvidar ou de divulgar ciência politicamente incorreta já vem de longe. Não foi há muitos anos, não sei se te lembram do Watson, do grande cientista, já tem uma certa idade e dizem que ele já está a ficar assim um bocadinho agressivo e meio louco, mas teve um problema grave, acho que foi mesmo expulso da universidade, quando referiu uns estudos sobre QI e etnias, etc., independentemente dos estudos estarem corretos, nem sequer se disse, não, esses estudos foram incorretos, porque tinham uma metodologia, etc. O próprio facto de ele referir desapareceu, foi cancelado, como se diz hoje em dia, apenas por referir ciência que está publicada. Ele não referiu nada, nenhuma hipótese obscura, ele falou de ciência que está publicada em revistas da especialidade. E pronto, acabou, ele morreu para a ciência. No preciso momento em que se atreveu a falar de inteligência e etnias. Pois. Que é a mesma coisa que alguém se propõe a falar de diferenças entre sexos baseados na morfologia do cérebro, qualquer coisa, ou na química, na química do cérebro, pronto, acabou-se, está morto, socialmente morto. E muitas vezes as pessoas falam disso referindo-se a investigação publicada. Se está publicada, tem que se falar, pode estar errado, mas então se publica alguma coisa, um trabalho refutando essas investigações. Mas se está publicada, pode-se falar, tem que se falar sobre isso, tem que se referir, tem que se discutir. Claro. Mas hoje não podemos, há investigação publicada que hoje está proibido de falar. Isso não é ciência, isto é uma loucura. Pois. Mas, isto é demencial o que está a acontecer. Sim. Início da biologia, que eu não gosto de usar o termo consenso científico, mas pronto, acho que havia um aparente consenso, não é? Passou a ser completamente proibido. Agora é quase uma pseudociência. Eles procuram mesmo confirmar aquilo que procuram. Partem de determinadas observações para chegar a uma conclusão. É isto que assistimos também agora na parte da biologia. Agora lembrei-me também, eu até achava que estavas a falar. Desculpa, antes de me esqueça, agora um caso concreto que se passou recentemente há alguns meses, no caso da pandemia. No contexto da pandemia, a revista Science, que não é uma revista qualquer, é uma das 2 ou 3 mais importantes revistas científicas, publicou um artigo que fazia um estudo sobre a tal imunidade de grupo, eu gosto mais de falar de barreira de imunidade, em que concluía que os tais 60 ou 70% de que se fala, sem saber muito bem como, não estavam muito corretos, tendo em conta novos desenvolvimentos na teoria de redes, e chegaram à conclusão que 47% eram suficientes. O artigo foi publicado, mas no editorial, o editor responsável pela publicação disse: estivemos para não publicar este artigo.
está correto, não encontramos os revisores, um artigo científico normalmente é enviado a uma revista e tem que passar pelo crivo de 4 ou 5 revisores e depois ainda pode passar pelo Conselho Editorial antes de ser publicado. Portanto, os revisores aprovaram a publicação, disseram que estava, do ponto de vista deles, a investigação estava correta, mas o Conselho Editorial ponderou não publicar porque podia transmitir uma ideia errada do comportamento no contexto da pandemia. E isso foi dito. Houve a honestidade do editor de ter, e não sei se já pagaram, espero que não, deve estar ainda disponível nessa edição da Science, em que o editor confessou que ponderaram censurar, é a única palavra que eu encontro, censurar um artigo científico que os revisores, os pares, disseram está correta a metodologia, e o Conselho Editorial ponderou censurar. Sim, agora eu pergunto quantos terão sido censurados efetivamente com uma apreensão legítima, não é? No ano em várias revistas mundiais. Eu agora lembrei-me de uma notícia que tu partilhaste, que eu já tinha visto, por acaso, o estudo em questão, no Observador, no fact-checking do Observador, sobre um estudo de Stanford que questionava a eficácia das máscaras no combate ao vírus. Até vi que tu partilhaste. Que é um bocado o que também assistimos. Agora temos os fact-checkers que dizem que um estudo científico não é científico porque é abordada uma hipótese e não uma certeza. Ou seja, já temos quase um controle, uma centralização da informação que diz que é verdade, que é mentira. Um ministério, uma espécie de Ministério da Verdade, em que as pessoas engolem. Isso foi absurdo. Isso foi uma pessoa que faz uma coisa daquelas sem ter... Eu conheço a rapariga em questão. Sem não ter a mínima noção de que é ciência. Dizer que aquilo não tem valor nenhum, porque é um estudo que trata de uma hipótese, não de uma certeza. Qualquer artigo científico publicado numa revista científica trata de hipóteses, claro. Não é de certezas. É absurdo. O que ela disse é absurdo, não faz sentido nenhum. Lá está, é aquela visão da ciência como confirmatória, é procurar uma conclusão e encaminhar a procura e procurar confirmar aquilo que procuram a priori, a partir de observações para a confirmação de uma validade teórica. É isso, é a visão da ciência. É completamente contrário ao método científico. Mas o jornalismo está a ajudar a propagar essa ideia errada. É uma irresponsabilidade. É autêntico. Agora, como é que ao fim de um ano de difusão destas ideias, como é que vamos convencer as pessoas de que não, que é precisamente o contrário? Pois é, um bocado essa pergunta que eu te queria fazer, que é até que ponto... Imagina, todos ao longo da história da humanidade sempre se conheceram declínios civilizacionais. Podemos podemos remontar logo aos romanos, quando tiveram as invasões bárbaras, também teve um período de profanação cultural e de decadência muito grande, que até ficou popularizado pela intervenção do Boécio, que disse que tinha que se voltar aos valores helénicos ou latinos. Ou seja, isto é comum, não é? Tipo, estes invernos civilizacionais. Mas eu acho que este é diferente, ou pelo menos mais perigoso, ou de uma perigosidade maior, por causa dessa disrupção tecnológica. Tipo, no sentido em que estas próprias ideias de inteligência artificial que nós estamos aqui a discutir, a ideia do algoritmo, por exemplo, de se virar para si próprio, a ideia do sistema de crédito social, que já é um modelo que já está a ser não só testado, como a ter Big Data na China e que depois poderá ser importado para as sociedades ocidentais. Quer dizer, esta disrupção de fechar nesta ideia de Matrix, não é? Só está apresentada a este império, nesta longa história da cidade dos homens. Portanto, eu ia-te perguntar até que ponto é que este sistema não acho que possa ter grande sustentabilidade, não é? Quando a ciência está a fazer este pick and choose e está a negar pessoas de se manifestarem singularmente em termos criativos, mas está a preparar ou pelo menos a comprar tempo para um totalitarismo com cibernética, não é? Então, qual é o teu comentário relativamente a isto? Eu chamo de totalitarismo distribuído. Pois. Porque eu trabalho numa área que é chamada inteligência artificial distribuída. E comecei a pensar dentro dessa ordem de ideias. E o que eu vejo hoje é um totalitarismo distribuído. Aquela coisa de totalitarismo sem cabeça. Não é preciso haver não precisa haver um gabinete da censura. Não é preciso haver um Ministério da Verdade. As pessoas autocensuram-se, as pessoas censuram o vizinho. Está tudo distribuído. As pessoas vigiam o vizinho, denunciam o vizinho. E não é o vizinho, já não é o vizinho do lado. É o vizinho da rede social, pode estar no outro lado do mundo.
Hoje temos muitos mais vizinhos, cada um de nós tem muitos mais vizinhos. Mas E a informação, uma rede de pequeno mundo, em que nós estamos a 5 ou 6 nós de distância de qualquer pessoa, a informação propaga-se muito rapidamente. Exatamente. Pois. E é possível falar de... Há bocado estamos a discutir livre-arbítrio, liberdade. É possível falar de livre-arbítrio quando se vive numa espécie de censura encapotada. Tu recentemente escreveste um artigo sobre a necessidade, o imperativo moral de desobedecer a leis injustas e arbitrárias. E nesta situação, neste cenário que estamos a viver, seja o Covid, ou seja, por exemplo, no caso que estamos a falar há bocado do aquecimento global, etc., ou neste caso mais específico, sobre estas limitações de liberdade individual e estas leis completamente arbitrárias, ou até no caso dos fact-checkers, agora com também houve a aprovação desta lei dos direitos digitais, que não teve qualquer oposição, e que é nada mais que um verdadeiro censura. Nós podemos ter um artigo observador sobre isso. Eu guardei para ler. Pronto, não faltam exemplos, mas achas que se pode falar de livre-arbítrio com este número acrescido de coações legais e se achas que é possível, como é que é possível combater isto e se tem algum impacto, porque isto já está praticamente desmoralizado, não é? Uma pessoa que pense pela própria cabeça e que decida desobedecer já é o que nós dissemos há bocado, é um pária da sociedade. É uma situação nova. As táticas de guerrilha de antigamente não funcionam aqui. Temos uma situação completamente nova. É uma tirania completamente nova, é uma tirania distribuída, como eu disse. Não sei. Não estou especialista em táticas de guerrilha, não sei como combater isto. Uma pessoa que entre... Não tanta situação, nós podemos dizer que estamos a exagerar, ainda não estamos em totalitarismo, mas potencialmente a rede que construímos, as redes em que nos deixamos apanhar, têm esse potencial. Sim. Não sei como é que se poderá combater isso. Mas vês a possibilidade do sistema de crédito social que está utilizado na China, esta ideia de ranquear cidadãos consoante determinados comportamentos, e isto não é a situação da pandemia, pode ser perfeitamente um cavalo de Troia, mas vês essa situação acontecer e que implicações é que isto pode ter se eventualmente for engrandecida com a inteligência artificial? Se é possível, pode acontecer. Se é possível, eu tenho quase certeza que vai acontecer. Claro. Agora, depois também, a tecnologia tem essa característica. É uma arma para os dois lados. Também tenho a certeza que nós vamos começar a desenvolver instrumentos e técnicas para dar a volta a isso. As técnicas de guerrilha ou de resistência, usando a própria tecnologia. Sim, outra maneira, é dar as próprias armas. Sim, agora começam a aparecer outras, por exemplo, por causa desta questão dos dados, o WhatsApp e tudo mais, agora já há outras aplicações que salvaguardam um bocado mais a identidade das pessoas, como o Signal, agora como é que se chama a outra? O Telegram já nem tanto. Mas sim, vão aparecendo novas soluções. Agora, será que são suficientes para combater? Não faço ideia, não sei. O ideal seria seguirmos um bocadinho desta espiral, como eu costumo chamar a espiral da morte das formigas, não sei se conhecem. As formigas têm um método de comunicação muito semelhante às técnicas que nós estamos a usar hoje em dia. Um formigueiro é uma rede social, no fundo. Sim. E depois há um fenómeno, que como é um fenómeno, é um processo heurístico, tem componentes aleatórias, de vez em quando, com uma probabilidade baixa, mas acontece que às vezes um formigueiro entra num ciclo em que as formigas começam a andar todas à volta do mesmo ponto, milhares e milhares de formigas. Há vídeos no YouTube, na natureza, filmagens de espirais da morte das formigas, e acabam por morrer. Só saem dali se alguém fizer alguma coisa, se ninguém fizer nada, se não houver uma pessoa ou um animal fizer alguma coisa, elas acabam por morrer. E nós arriscamos também entrar numa espécie de espiral de morte da informação.
Pois. Mas é que eu queria te fazer duas perguntas. Introduzir aqui a ideia de descentralização, como a ideia de blockchain, né? Sabemos que o mercado da cryptocurrency está um bocado volátil, mas esta ideia de procurar um descentralizador, tipo em termos de um sistema de comunicação, não sei se eventualmente é uma área de especificidade tua ou se pelo menos tens conhecimento para poder contribuir bastante. Algum pouco, mas tem sim. Pronto, queria-te fazer questões aí até para eu e o Abel naturalmente agradecermos o nosso conhecimento aí aliás, podemos focar-nos mais nesta questão, porque depois a outra tem a ver até com a própria, mais uma vez com essa ideia de inteligência artificial, no sentido de como é que se consegue efetivamente ser-se disruptivo, não é? Se uma retirada é uma possibilidade, ou seja, mesmo quer dizer, ao ponto em que se a framework toda ela mudar para sistemicamente corresponder a estes valores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, corresponder nesta própria avaliação de cidadania, se isto interferir diretamente com as influências externas ou com as ajudas externas, seja para um empréstimo bancário, ou seja, quer dizer, fica realmente muito difícil viver em termos de sustentabilidade fora deste sistema. Mas a primeira, focada sobre a descentralização, é uma possibilidade, a resistência devia estar colocada nesse pensamento de tirar a força centralizadora ao sistema, por assim dizer. Eu acho que as criptomoedas já é uma forma de resistência. Eu percebo pouco da parte técnica das criptomoedas, mas o que me parece é que já é uma forma de resistência. Pelo menos muita gente está a usar as criptomoedas um pouco para sair para se esconder-se um pouco do sistema. Lá está aquilo que eu disse, a tecnologia vai dar para os dois lados, são armas que vão servir para os dois lados. Claro. O BCE já vai criar a própria moeda digital. Pronto, e agora é a reação, vai ser a reação dos Estados, vão tentar combater isso, pronto, e do outro lado haverá outra reação. Naturalmente há sempre um conflito permanente, é uma corrida às armas. Pois. Chamada corrida às armas. Como é que encaixas isto tipo, com geopolítica mundial? Tipo, ou seja, nós sabemos que, por exemplo, o Nuno tinha uma ideia interessante que era a ideia de que nós vemos um socialismo numa espécie de força centralizadora que acaba por enclausurar um bocado as liberdades individuais, isto numa escala de base piramidal, ou seja, temos um agente centralizador que nos diz o que é que podemos ou não podemos fazer com estes adágios de não podes ofender ninguém, não podes não sei o quê, mas depois a um nível mais macro, devido a esta ideia de dividir para conquistar, houve uma espécie de permeabilidade dos políticos, não é? O político falhou pelos grandes interesses corporativistas ou económicos. Portanto, ele sugere que o nível macro é uma espécie de anarquismo global que já tem os seus interesses e com esses interesses utiliza o socialismo, ou seja, só para os indivíduos. Tipo, e depois estou com esta agenda. Capitalismo de Estado, não é? Exato, uma espécie de capitalismo de Estado. Exato. É o socialismo, não é? O novo socialismo é o capitalismo de Estado. Claro. E, tipo, o socialismo não vive hoje sem o capital, o grande capital, as grandes empresas. Mas em nível de geopolítica, isto é a forma como fazem esta gestão dos indivíduos, mas a nível daqueles conflitos que nós conhecemos, na ideia de transição de superpotência, para a eventualidade da China no horizonte, com a sua estratégia de expansionismo económico, o que é que tu perspectivas, por exemplo? Eu mesmo numa lógica de eventualmente ter filhos, tipo, que mundo é que quais serão os desafios, ou pelo menos que mundo... Eu não consigo perspectivar nada, porque ainda me lembro quando o Japão seria o futuro, a potência tecnológica e pôr em causa a economia dos Estados Unidos, etc. Talvez nem se lembrem disso. Quando a perspectiva era o Japão. Pronto, o próximo gigante mundial vai ser o Japão. E naturalmente, as coisas não foram bem assim. Portanto, isso é sempre... Sim. Alguém há de acertar. Há muitos gurus e daqui a 10 anos ou 20 vamos dizer, olha, o tal não acertou. Mas, pronto, é como há sempre alguém que acerta, não eram milhões. Eu acho que isto é um bocadinho... Mas nesse tipo de... Agora tem uma pergunta assim de cariz mais pessoal, que é relativamente a essa ideia de tendo um filho, não é? Eu falo, natural, não sei se tens filhos, Carlos, mas a situação assim um bocado mais hipotética no meu sentido, na minha perspectiva. Quer dizer, a condição desafiante, ou pelo menos enigmática, relativamente à educação dele, quando verifico que existe uma influência ideológica a penetrar o pensamento pedagógico, a penetrar o pensamento de entendimento científico, quer dizer,
todo o perímetro da ação do indivíduo hoje em dia está mesmo envolvido desta coação, porque as esferas estão mesmo imiscuídas. Qual será a relação com a realidade observável nesta caverna platónica? Tipo, como é que com o filho lhe posso dizer que isto são sombras? É assustador quando o filho chega à casa e vem com a cartilha ideológica e vai crescendo e vai falar de uma série de coisas que dão medo. Pois. Por outro lado, temos que confiar noutra coisa, que normalmente as gerações revoltam-se contra as anteriores. Então, se calhar, provavelmente será a nossa única esperança, uma revolta geracional, e daqui a uns anos já tudo se inverteu. Não nos resta muito mais. Mas que neste momento é assustador quando falamos de um filho e ele começa a debitar uma coisa que parece vinda de um, sei lá, um acampamento do Bloco de Esquerda ou qualquer coisa assim, e é um bocadinho, dói um pouco, mas tentar sempre a esperança que eles crescem e talvez se revoltem exatamente contra isso, como nós nos revoltámos contra uma série de coisas que nos tentaram impingir e que nós sempre recusámos, mesmo que mais tarde tenhamos vindo a aceitá-las, mas sempre temos essa tendência para recusar aquilo que a geração anterior nos tenta ensinar. Portanto, vejo tudo isso com receio, mas ao mesmo tempo com alguma esperança. É a tal esperança de Pandora. E nesta também de uma forma concludente também da nossa conversa, relativamente a esta falência, ou pelo menos esta carência no pensamento científico que está a acontecer, que dá quase esta ideia de proletariado científico, que tipo de leituras, tu já reforçaste a ideia de regressar à própria filosofia da ciência, mas que tipo de leituras, que tipo de autores, que tipo de conflitos existenciais que os próprios pensadores científicos tiveram que atravessar, tipo, porque o cientista também não pode estar naquela torre de marfim do seu respectivo laboratório, ausente dos problemas reais do homem comum, mas ao mesmo tempo também tem que ter um mundo introspectivo e um mundo extrospectivo bastante devidamente delineados, não é? Concretos. Não pode fazer uma administração, uma gestão pública da ciência como se fosse tipo carimbar papéis, também não pode ser isso. Portanto, que tipo de leituras, que tipo de biografias, quem são, o que é que tu recomendarias, tipo, uma pessoa que se estivesse a iniciar? Tipo... Temos o exemplo do Einstein, provavelmente era foi o cientista mais especializado do século XX. Tinha uma obsessão, era a física, era aquela física. No entanto, se vamos consultar a biografia dele, o Einstein, jovem, ler Schopenhauer, era bastante versado em filosofia oriental, e se formos analisar um pouco as leituras e as ideias do Einstein, ele não teria chegado às conclusões que chegou, às teorias que propôs, se não fossem essas leituras. E vamos sempre dar um pouco à filosofia, ao pensamento, a todo o pensamento ocidental, que é isso que eu acho que falta hoje às novas gerações de cientistas, não tiveram contacto com o pensamento ocidental. Temos o exemplo do Einstein, que é provavelmente... Hoje o Einstein não conseguiria fazer nada na ciência. Não publicou pouco, publicou uns artigos fundamentais, mas como publicou pouco, era logo empurrado. Mas mesmo o cientista como Einstein, que é um especialista, é mesmo, ao contrário de muitos colegas da época, que eram muito mais multidisciplinares, mesmo esse tinha uma forte bagagem filosófica. Isto são factos, está biografado, não é? Não são especulações. E é isso que qualquer cientista tem que ter, tem que se fundamentar no nosso pensamento, no pensamento ocidental, filosófico e literário, principalmente filosófico e literário. Eu não consigo conceber como é que se pode fazer ciência sem ter essas bases. Não consigo perceber, e muitas vezes recusando essas bases, como tu disseste há pouco, alguém dizer que a ciência vai substituir a filosofia é uma barbaridade. Pois, mas então, e agora também fazendo esta pergunta, tu ao longo do teu percurso académico e profissional, se tivesses que fazer assim uma caracterização das pessoas com quem te foste cruzando, conheceste pessoas que tinham mesmo esse quase talento científico e filosófico, ou eram pessoas que por isso que foram lá parar e não sabiam muito bem, maioritariamente? Deixa-me só um pequeno episódio, já
que agora me lembrei, Sim. a propósito disso de substituir a filosofia substituir a ciência, o antecedente desse senhor, o Carl Sagan, escreveu um livro que é o Contacto. Eu nunca vi o filme, mas lembro de uma cena do livro em que o livro há uma cientista e há um clérigo, um padre, se não me engano. E há uma cena num museu, lembro vagamente, li o livro há 20 e tal anos, mas nunca mais me esqueci dessa cena, com um pêndulo, em que se nós puxarmos um pêndulo e o largarmos, ele quando volta para nós, não nos vai bater na cara se mantivermos quietos. E ele acho que foi o padre, fez a experiência com a cientista, e ela no último momento, quando o pêndulo se aproxima, ela desvia-se. Portanto, houve ali uma dúvida, houve ali um momento de dúvida, porque ela dizia que era 100% racional, e é revelador, o Carl Sagan, que era um cientista, mas um cientista de outra geração, ter escrito essa cena. O Revela é um cientista que entende o que é a dúvida filosófica. A ciência nunca poderá substituir a dúvida filosófica e a filosofia. Pronto, estava-me a lembrar a propósito disso, como é que ele se chama? O que substitui agora do... Neil deGrasse Tyson. É muito mainstream, por acaso. Eu já vi uns episódios da nova série há uns tempos, mas eu esqueço-me sempre o nome dele. Mas no outro dia li uma notícia qualquer sobre ele e apelidava-o como bom cientista e mau filósofo. Pois, ele nem via a utilidade na filosofia. Mas tu conheceste assim muito, durante o teu percurso, conheceste assim muitas mais pessoas com esse tal talento científico que nós estamos aqui a dizer que está um bocado ausente, ou mais pessoas que simplesmente foram para lá por opções de carreira, no sentido de... É que eu nem sei muito bem como é que se vai aterrar à ciência se não se quiser ir para lá. Tipo, porque não é como... Por exemplo, há muita gente que vai para médico e não consegue ver sangue. Pronto, mas exemplo, que o médico dá dinheiro e tal e faz-se esta apropriação do meio para justificar o fim. Sim. O processo, não. Quando vai para médico vai aos 18 anos estudar medicina. Na ciência, as pessoas vão aos 18 anos estudar engenharia ou física e no final desse processo podem ir procurar um emprego no privado ou às vezes com os conhecimentos e interessam-se pela investigação e vão ficando um ano, fazem um mestrado ou fazem um doutoramento e depois ficam. Portanto, é uma coisa que se vai decidindo ao longo pelo menos ao longo da licenciatura e eventualmente um mestrado ou qualquer coisa assim. Portanto, é um bocadinho diferente. Isso que faz que muita gente se acomode e que goste não tanto da ciência em si, mas das características do trabalho, porque é verdade, é ótimo, não temos horários, podemos fazer o que quisermos, podemos investigar nos tempos livres o que quisermos, não é? Quando temos que propor projetos, depois temos que gerir esses projetos e já não podemos fazer o que quisermos. Mas tem grandes vantagens. Portanto, não atrai, não há um chamamento direto a pessoas com vocação por cientistas, são as pessoas já dentro da academia, nos seus estudos, que depois seguem esse caminho ou não seguem. Agora, eu conheci muitos, mas de outra geração. Conheci muita gente de outra geração, me ensinaram muito. Da nova geração, também não conheço bem, não sei o que é que eles vão conseguir daqui a uns anos, mas assusta-me um bocadinho. Assusta-me um pouco. Nem assusta, deprime-me um pouco. É aquilo que eu disse no outro dia, e vi também isso em Espanha, quando estive uns anos em Espanha, ligado também à Universidade de Granada. Não foi? Também era a mesma coisa. Havia muita gente que eram funcionários públicos, estavam ali no laboratório como se estivesse numa repartição de finanças. Fazer o seu papel, fazer o que lhe pediam, e às 5 da tarde iam para casa, e pronto. E eu ainda entrei no técnico, no laboratório onde entrei, em que havia um ambiente um bocado caótico. Essa é a definição perfeita. Quando, ainda no final do século passado, no final dos anos 90, o ambiente, pelo menos no laboratório, era um ambiente caótico. E dali tirávamos alguma coisa. Hoje é um ambiente ordenado. Pois, e que já era parece um escritório. Hoje parece um escritório. Yeah. Fui-me habituando ao longo dos anos, depois também estive fora, mas hoje tento recordar o que era aquilo e o que é aquilo hoje, não podiam ser mais opostos. Completamente diferente. E foram só 20 anos.
Pois, É só uma geração. É só uma geração. Muito rápido. Pronto, Carlos, eu por mim, tipo, acho que podemos concluir a conversa, até já são 8h30. E vai ser à volta, o ângulo que eu agora concluo de uma forma concludente para o vídeo, para o registro ensaístico de vídeo, vai ser à volta da ciência, naturalmente, não é? Tipo, vai ser este pensamento de como, até muito baseado na tua experiência relativamente até à transformação paradigmática no próprio imaginário científico, esta ideia é interessantíssima, não é? Do caos gerar ordem, que era aquele caos criativo na procura, na investigação, com método, gerar ordem e um ambiente de escritório, tipo, que até curiosamente já era precisamente o contrário, não é? Já era um caos e confusão mental, tipo, que depois é traduzido para a sociedade. Um ambiente distante. Será à volta disso, Carlos. Olha, eu agradeço imenso a tua Obrigado, Obrigado, Carlos. Eu vou-te mandar o link do episódio de hoje com o Ricardo, para ficares também com uma ideia de como é a versão editada. Está bem? Exato. E obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado, eu. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Um grande abraço. É exato. Um abraço. Um abraço.